Em uma reunião direta com o presidente do Banco Central do Brasil, representantes americanos comunicaram de forma clara: Washington está avançando para classificar duas das maiores facções criminosas do país, o CV e o PCC, como organizações terroristas estrangeiras. Esse tipo de classificação muda as regras do jogo. Quando um grupo entra nessa lista, ele passa a ser tratado como uma ameaça direta à segurança internacional. Na prática, isso ativa mecanismos extremamente poderosos do sistema financeiro mundial, liderado pelos próprios Estados Unidos. Isso significa que qualquer ativo ligado a essas facções em território americano pode ser congelado imediatamente. Mais do que isso, qualquer empresa, banco ou indivíduo que tenha ligação com o sistema financeiro sob jurisdição dos Estados Unidos fica proibido de manter qualquer tipo de relação com esses grupos. O resultado é um bloqueio quase total ao acesso ao sistema bancário internacional, algo que atinge diretamente o coração das operações dessas organizações. E esse ponto é crucial. Porque, segundo as autoridades americanas, essas facções não operam apenas dentro do Brasil. Elas movimentam grandes volumes de dinheiro através de redes sofisticadas de lavagem, conectadas a rotas internacionais de tráfico que passam pela América Latina, Europa e até outros continentes. Ou seja, o problema deixou de ser local há muito tempo. O mais interessante é que esse movimento foi comunicado previamente ao Brasil. Algo que não aconteceu em outros casos recentes, como no México, onde cartéis foram classificados sem qualquer aviso antecipado. Esse gesto foi interpretado como uma tentativa de manter o diálogo e evitar um choque diplomático imediato. Mas mesmo assim, a reação dentro do governo brasileiro foi de cautela e até resistência. A posição oficial é de que o combate ao crime organizado deve continuar sendo tratado como uma questão de segurança pública, baseada em cooperação policial e inteligência, e não elevado ao nível de terrorismo internacional. Essa diferença de abordagem não é apenas técnica, ela é estratégica. Porque ao classificar essas facções como terroristas, os Estados Unidos, além de ampliar seu poder de ação financeira, também abrem espaço para outras formas de atuação mais duras no futuro, caso considerem necessário. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar mais complexa. Porque o que parece ser apenas uma decisão jurídica ou financeira, na verdade faz parte de um movimento muito maior. Um movimento que envolve alianças, disputas de influência e uma nova forma de encarar o crime organizado como uma ameaça global. E quando esse cenário começa a se conectar com outras iniciativas recentes dos Estados Unidos na América Latina, o que surge é um quadro muito mais amplo e muito mais estratégico. Porque a possível classificação do PCC e do CV não aparece no vazio. Ela se encaixa numa mudança maior na forma como Washington passou a enxergar organizações criminosas transnacionais que operam além das fronteiras e corroem instituições por dentro. O ponto central aqui é que, para os Estados Unidos, o crime organizado deixou de ser apenas um problema policial de cada país e passou a ser tratado como uma ameaça regional, capaz de desestabilizar governos, contaminar economias, financiar redes ilícitas e criar zonas cinzentas de poder em áreas onde o Estado perde presença. E é justamente aí que entram as conexões menos óbvias. Quando Washington endurece o discurso contra cartéis mexicanos, contra estruturas violentas vindas da Venezuela, ou contra grupos com forte presença no narcotráfico continental, ele não está olhando apenas para a violência em si. Está olhando para corredores logísticos, lavagem de dinheiro, circulação de armas, infiltração institucional e capacidade de essas organizações se aproveitarem de fronteiras frágeis e de governos incapazes de reagir com a velocidade necessária. No caso brasileiro, isso pesa ainda mais porque PCC e CV já não são vistos apenas como facções com atuação doméstica. Há anos, essas organizações são associadas à expansão de rotas internacionais, à movimentação de dinheiro em grande escala e à conexão com mercados ilícitos que atravessam a América do Sul e chegam a outras regiões.
Em outras palavras, o problema brasileiro passou a ter leitura internacional. E quando isso acontece, a pressão externa deixa de girar só em torno da cooperação policial e passa a tocar diretamente em soberania, diplomacia e influência. É por isso que a resistência do governo Lula não pode ser lida apenas como divergência jurídica. O que está em disputa é a moldura do problema. Brasília tenta manter o tema dentro do campo da segurança pública, da inteligência e da cooperação entre estados. Washington, por sua vez, sinaliza uma leitura mais dura, mais ampla e com instrumentos mais pesados. E essa diferença de leitura muda tudo, porque define quem lidera a resposta, com quais ferramentas e até onde essa resposta pode ir. Ao mesmo tempo, o debate ganhou outra camada quando organizações de direitos humanos levaram à ONU críticas contra a expansão do conceito de terrorismo nas Américas. Esse movimento mostra que a batalha já não acontece só entre governos, ela também acontece no campo da narrativa internacional. E aqui aparece uma contradição importante. Quanto mais o Brasil insiste em dizer que prefere cooperação controlada e resposta institucional, mais cresce a pressão para demonstrar resultados concretos. Porque, do ponto de vista externo, discursos moderados perdem força quando o avanço territorial das facções se torna visível, quando rotas internacionais continuam operando e quando o poder financeiro dessas organizações segue de pé. Em geopolítica, a narrativa de soberania só se sustenta de verdade quando vem acompanhada de capacidade real de controle. É justamente por isso que episódios internos, como grandes operações de segurança e novas leis de endurecimento contra facções, começam a se conectar com a pressão vinda de fora. O que à primeira vista parece uma sequência de fatos isolados, na verdade revela um mesmo pano de fundo: o reconhecimento de que o crime organizado se tornou grande demais para ser tratado apenas como um problema local. E quando esse reconhecimento se espalha, a pergunta deixa de ser apenas como combater essas facções e passa a ser quem vai ditar os termos desse combate. E é justamente nesse ponto que o discurso começa a perder força diante da realidade. Porque enquanto o governo brasileiro sustenta uma narrativa baseada em cooperação institucional, respeito à soberania e soluções dentro dos marcos legais, o que se observa no território é um avanço contínuo e visível das facções criminosas. Em várias regiões do país, principalmente em áreas periféricas e rotas ligadas ao tráfico internacional, a presença dessas organizações se tornou quase institucionalizada. Marcas em muros, controle informal de comunidades, influência sobre atividades econômicas locais, tudo isso revela algo mais profundo. A existência de espaços onde o Estado perdeu, parcial ou totalmente, sua capacidade de imposição de autoridade. E isso tem um impacto direto na forma como o Brasil é percebido internacionalmente. Porque no campo da geopolítica, não basta defender uma posição, é preciso demonstrar controle efetivo. Quando há uma discrepância entre o discurso oficial e os sinais concretos no território, a credibilidade da estratégia nacional começa a ser questionada por outros atores globais. É exatamente nesse vácuo que pressões externas ganham força. Quando os Estados Unidos passam a defender uma abordagem mais dura, com foco na asfixia financeira e na classificação dessas facções como ameaça internacional, essa postura encontra respaldo em um argumento simples: o problema já ultrapassou as fronteiras do Brasil, e sob essa ótica, deixar a resposta apenas nas mãos de um modelo tradicional de segurança pública pode ser visto como insuficiente. Ao mesmo tempo, as propostas internas de enfrentamento, embora relevantes, parecem fragmentadas diante da complexidade do cenário. Leis mais rígidas, operações pontuais e discursos firmes não substituem a necessidade de um sistema integrado, capaz de atuar simultaneamente no campo financeiro, logístico, policial e institucional. E essa ausência de coordenação estratégica amplia a percepção de vulnerabilidade. No ambiente internacional, isso é interpretado como falta de capacidade de resposta proporcional ao tamanho do desafio. E, quando essa percepção se consolida, abre espaço para que outras potências assumam protagonismo na definição das regras do jogo, inclusive dentro da própria região.
O problema, portanto, não é apenas o que está sendo dito, mas o que está sendo demonstrado. Porque enquanto o país tenta sustentar sua autonomia na condução do combate ao crime organizado, a expansão visível dessas estruturas enfraquece esse argumento. E no cenário global, soberania não é apenas um princípio, é algo que precisa ser sustentado por capacidade real de controle. E é exatamente essa fragilidade percebida que começa a justificar, aos olhos externos, uma escalada de pressão que pode ir muito além do campo diplomático. Se você chegou até aqui, é porque entendeu a gravidade do que está em jogo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa movimentação dos Estados Unidos é necessária ou representa um risco para a soberania do Brasil? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é fundamental. E se você quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica e da segurança internacional, se inscreva agora no canal Pauta Militar, deixe o like e ative o sino para receber mais conteúdos como este.